Olá, pessoal! Como estão vocês? Sabe do que eu vou falar hoje? Da grande conjunção que está se aproximando entre Saturno e Netuno. É, ela vai começar devagar, porque o Saturno é um planeta muito devagar, e Netuno mais devagar ainda. Ambos estão no signo de Peixes. Essa conjunção, na realidade, não vai acontecer sozinha, porque em junho vários outros aspectos astrológicos estarão envolvidos. Saturno e Netuno vai estar em conjunção, tá? E vão pegar o início de Áries, portanto, quando Saturno entrar, ele vai pegar Netuno, Netuno que está agora a 29 graus, vai dar um start para alguma coisa absolutamente nova que vai acontecer. Um momento de início de um novo ciclo, para começarmos coisas novas, isso também do ponto de vista social, mas também na nossa vida particular. Além disso, teremos outros planetas envolvidos, tá? Nessa mesma configuração, que começa mais ou menos em junho, tá? Não precisa falar de data, dia tal de junho. Não é assim, porque as coisas começam a acontecer devagar. É como quando o sol nasce. Antes dele chegar a nascer, o que que você vê? A claridade do sol, né? Ah, depois, quando ela chega na linha do horizonte, a gente fala o sol está nascendo. É a mesma coisa acontece com essas, esses aspectos, essas configurações astronômicas que são depois interpretadas astrologicamente, nós, pelo lado nosso esotérico. Então, existem aspectos benéficos e existem aspectos maléficos, porque sempre um planeta ele tem as duas energias que trabalham juntas, tá? Então, o que é muito visível, que será muito visível no céu, já em abril, isso já no final, assim, do dia 15 até o final de abril, nós temos o retorno de Marte, tá? Que vai fazer um aspecto com Plutão, tá? Uma oposição com Plutão. Lembre-se que Plutão está no começo, no início, né, do signo de Aquário, ou seja, nos primeiros graus de Aquário, vai estar mais ou menos a 3 graus, e Marte vai pegar entre 28 graus, 29, e aí ele vai juntar em como ele vai estar de retorno ao signo de Leão. Aqui, nesse período, pode acontecer morte de grandes líderes mundiais. Algum líder mundial muito podem sofrer atentados, pode ter várias situações muito violentas e muito marcantes. É isso que vai acarretar depois, já a partir de maio e junho, essa grande modificação celeste que está sendo anunciada. Tem Urano, que vai entrar em trígono com Plutão, isso vai já a partir de junho. Lembre-se que esses aspectos são aspectos bastante longos, chegam a durar uns 4, 5 anos. O próprio Urano vai fazer um sexto com o próprio Netuno, tá? Urano que está em Touro, mas que naquele momento ele não estará mais em Touro, mas em Gêmeos. E o Saturno, que vai também fazer ao mesmo tempo um sexto com o Plutão. Mas a conjunção realmente ocorre, ela começa a ficar forte já no mês de abril, e aí, a partir daí, o mês de maio e junho vai preparar essa grande mudança que vai acontecer no céu. Essa mudança que ocorre, vamos pensar a partir de junho. Deixa eu ver aqui no mapa, tá? Só para a gente ver essa conjunção, tá? Entre Netuno e Saturno, né? Entre Netuno e Saturno. Deixa eu tirar daqui, ok. Então, aqui é a conjunção. Ela vai ficar exata, na realidade, em 2026, mas ela tem esse aspecto muito forte já agora.
né? A partir de junho. Até por causa dessa mudança de signo, né? Dos planetas, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Para a gente se preparar. Grandes mudanças, grandes revoluções, grandes necessidade de mudar, às vezes, os rumos de nossa vida, tá? Inclusive, em maio, tem Marte que vai fazer uma quadratura com Urano, tá? E, e aí, esse Urano, que é o planeta das revoluções, também pode falar de rebeldias, pode são atos revolucionários. Então, não é um período tranquilo. Mas vocês devem saber, porque todo mundo fala, Saturno, Saturno, ai, Saturno, Chaturno, como a gente fala em astrologia, é o planeta de restrições. Mas é um planeta, eu diria, de leis, é um planeta de limitações, né? Quando a gente tem uma lei, né? Eu me lembro lei, por exemplo, vamos imaginar, pôr o signo de segurança. Ai, ninguém queria pôr o signo de segurança, né? No carro. Imagina, sempre preciso, nunca precisei, por que que eu preciso pôr o signo de segurança? Aí vem com multa. Então, isso são ações de Saturno. Eles servem para nós, porque hoje em dia você nem pensa em entrar no carro e não pôr um cinto de segurança, né? Não é só por causa da multa, é porque você se conscientizou aos poucos do que aquilo era bom para você. Então, essas restrições de Netuno, de Saturno, desculpem, são feitas para isso. Elas servem porque o nosso Pai Celestial, que é o próprio Saturno, em astrologia cabalística, ele é o primeiro planeta que nos ajuda na materialização do nosso corpo físico, tá? Então, essa a partir de maio, diz que a gente já vai começar assim, eu anotei assim, né? Essas grandes mudanças, né? Que elas já estão sendo anunciadas. E aí, maio, junho, julho, é isso. Vamos entender como é que isso vai funcionar. Se de um lado Saturno traz a realidade, ou seja, chega de ilusões, chega de coisas mirabolantes, chega de fantasias, ao mesmo tempo, ele está fazendo isso para dar um choque de realidade para o ser humano, para a humanidade como um todo, e para nós é, também, particularmente falando. Netuno, pelo contrário, né, se Saturno serve para, eu falo que é o pai celeste, que fala, que põe no cercadinho as crianças rebeldes, ou as crianças, nossa, sonhadoras, né? Saturno é aquele que te faz colocar as redes de proteção na tua casa quando você tem crianças pequenas, ou então até o pet, né? Que é como uma criança dentro de casa, né, um animalzinho doméstico, para que ele não fuja, ou para que ele não caia, né, e se machuque, ou até morra, né, de uma janela. Então, o que que a gente põe em rede? Para protegê-los. Eles gostam? Não, né? Um gato, ele pode estar vendo um passarinho, ele sobe no coisa e vai atrás do passarinho, e ele vai cair de lá de cima, porque ele não tem a consciência da realidade, né? Assim como quando ele atravessa a rua, às vezes ele é atropelado, né? Você vê o animal que vai, acontece isso. Então, somos como nós, seres humanos, que às vezes inconscientemente atraímos o perigo. E a gente acaba sendo castigado de uma maneira bem ruim. Então, o Saturno, ele serve para isso. Não vou falar mal de Saturno, não, apesar que para mim ele sempre judiou muito, porque eu sou pisciana. Então, eu estou sentindo muito, 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 muito essa energia. É um choque de realidade que eu não posso ignorar. Viver de ilusões, viver de sonhos, isso é coisa do Netuno, né? Netuno, na realidade, ele, além do sonho, eu falo do sonho, mas olha o que, por exemplo, cinema, fotografia, é, a própria realidade virtual tem alguma coisa a ver com isso, porque quando aparece um avatar, né, que são agora criados pela
inteligência artificial, você não sabe se a pessoa é ela de verdade ou é uma ilusão, né? O próprio lembra aqueles óculos que já começaram, que você vê uma realidade que não está ali? É um pouco como me lembro da holografia do Guerra das Estrelas, né? É uma recriação ilusória. Então, as ilusões são coisas de Netuno. O sonho é coisa de Netuno. A espiritualidade, opa, esse é o lado bom de Netuno. A dissolução, a gente chama de Netuno de solvente universal, porque ele dissolve as fronteiras que dividem a gente do outro. Por isso que muitas vezes o pisciano, ele é compassivo, ele tem compaixão, ele chora quando o outro chora, ele ri quando o outro ri. Assim como qualquer símbolo de água, né? A água se espalha, a água, se não tiver um recipiente, ela vai se espalhando. Ela nasce limpa na fonte, ela vai se contaminando com as sujeiras e com os lixos e com as coisas que o ser humano joga nos rios e tudo ao longo do caminho. O mar se tornou também um enorme depósito de lixo. Então, o Saturno vai dar esse tipo de consciência, vai trazer e vai puxar a orelha do ser humano. Não dá mais para ignorar o que nós estamos fazendo com o planeta Terra. Quando esses dois planetas estão juntos, tá? Vamos pensar que vão ser as desilusões, ou seja, as ilusões têm que ser reestruturadas para que a gente consiga lidar. Eu não vou dizer para você, eu vou parar de sonhar. Não. Aliás, até os animais sonham, né? Porque, na realidade, o sonho faz parte do amanhã, ou talvez do desejo de viver sempre de uma maneira melhor, né? Todo mundo tem sonho. Então, vamos lá fazer os efeitos. Os efeitos de desafios são aqueles que mais acontecem, claro, para os signos que têm o Netuno forte. Isso não quer dizer que você seja simplesmente do signo de peixes. Você pode ter planetas em peixes ou planetas na 12, que é a casa astrológica regida por Netuno. Você pode ter Netuno elevado, um Netuno de Libra, um Netuno de Escorpião, depende de quando você nasceu. Netuno fica 12 anos em cada signo, aproximadamente, portanto, você vai lá ver 2 décadas, né? E né, quando a gente vê o pessoal da década de 60 tinha o Netuno em Libra. Então, foi um período onde a música teve muito a ver com sonho, né? Eu me lembro sempre da música dos Beatles, Imagine all the people living out in peace, né? Vivendo em paz. É o fruto da imaginação de uma pessoa idealista, tá? Então, as ideologias um pouco utópicas têm relação com Netuno. É, Aí o Saturno traz a realidade, Netuno dissolve, e aí as estruturas que não são bem embasadas, elas vão se dissolver, vão cair, vão desmoronar. Isso pode levar também a quedas de instituições. Estou pensando às vezes nas ONGs, sabe? Naquela coisa de, não, a ONG é aquela que vai ajudar todo mundo, quer dizer, aí tem uma certa ideologia também ligada ao comunismo, tá? Socialismo e comunismo são signos conectados com Urano e com Netuno, especialmente com o comunismo. Por quê? Porque é uma imaginação que cria os homens todos felizes, todos iguais, nos quais não vai faltar nada, etc. Então, é uma utopia netuniana. E ideologias. Então, são as ideologias que acabam sendo reinterpretadas de uma outra forma. É ruim? Não, não é ruim. Lembre-se que o aspecto é um aspecto que dura, porque Saturno ele vai fazer essa conjunção, depois ele se afasta, junho, julho, lá, volta em fevereiro, março de 2026. É sempre alguns anos. Você pensa assim nesse período inteiro, tá? Não que
Quando começa, você sente a mudança, se prepara para a mudança. Na retrogradação, você revisa essa mudança e depois, quando ele vai embora, fala: nunca mais serei o mesmo. Isso a gente faz consigo mesmo. A crise de identidade e desorientação obsoletas, coletivas, né? A desorientação tem relação também com Netuno, porque eu falei, Netuno dissolve. Mas a crise de identidade deixa a pessoa confusa. Por quê? Porque você está perdendo a linha do horizonte. Mesmo que imagine que você está navegando no alto mar, né? Esse filme Flow, que fez tanto sucesso, que está fazendo tanto sucesso, do qual eu recomendo, que é uma animação e que ganhou o Oscar, e tem um gatinho preto que vivia num lugar lindo, paradisíaco, etc. e tal, vem uma inundação, uma enorme inundação. E aquilo vai, a água vai inundando tudo. E, gente, isso já é a visão daquilo que vai acontecer. É uma visão. Eu fui no cinema assistir o filme e fiquei estarrecida com aquilo, porque eu já tenho essa capacidade de antever por causa da astrologia. Mas aquilo foi tão claro para mim que aquela inundação veio trazer uma realidade no qual a gente precisa de fluidez, adaptação. O que para o Saturno vai te trazer muitos desafios para se adaptar, porque nós não nos adaptamos, nós somos pessoas habitudinárias, fazemos sempre a mesma coisa. Imagino que, claro que nós vamos falar dos mares, das águas, etc. e tal, mas eu estou falando do ponto de vista psicológico, da nossa consciência. Então, a dificuldade de distinguir o que é verdade, ou seja, o Saturno, que nos traz a realidade, e o Netuno, que nos traz a ilusão. Uma outra coisa, Netuno vai criar muitos enganos, que ele é um enganador. Ele engana porque ele nos traz uma realidade virtual, que não é a realidade, é um outro mundo, é um mundo paralelo, né? Vamos pensar também nesses mundos paralelos que existem, né? Esses portais que abrem a nossa cabeça para a imaginação ou para um outro, a mediunidade, a clareaudiência, todas essas coisas que nós sentimos dentro da gente que às vezes a gente não consegue realizar, né, plenamente. E aí, o Saturno vem e te coloca o pé no chão. Então, antes de dizer sim, antes de fazer alguma coisa, antes de você tomar uma decisão, você tem que passar pelo crivo de Saturno, o que é difícil, né? É quase como você sair de guarda-chuva antes, porque tem uma nuvenzinha branca lá no horizonte, que nem aqui na minha imagem, e você já sai de guarda-chuva. Pô, mas não tem nada que está ameaçando chover. Ah, mas se chover, eu estou precavido. É mais ou menos isso. Essa manipulação das informações nós já estamos vendo, ou é uma realidade anunciada, né? E aí vai ter que ter regulamentação. Isso os governos vão fazer. Uma outra coisa, aí vai ser crenças, espiritualidade. Acredito que o cristianismo vai passar por um grande choque de adaptação. É possível que o Papa morra, que o próximo, né, que ele vá para o plano espiritual. Pode ser que seja antes, pode ser agora, pode ser daqui a um mês. Realmente a vida dele está marcada, até porque tivemos esse eclipse, né? E o eclipse um, tem uma duração de 6 meses, então, dentro dos próximos meses, nós temos os efeitos desse eclipse, né? Eclipse é, lunar total, que pegou toda a América, Brasil inclusive, os Américas, tem boa parte da Europa, da África Ocidental, e tem bastante países que pegaram em menos, digamos, menos intenso, né? Menos exato o eclipse. É, eu acho que é como assim, as pessoas terão questionamentos sobre a fé, né?
Isso também pode ser que as grandes religiões repensem a forma como eles se manifestam a sua religião, os seus dogmas, tá? Existe também um envolvimento que eu falei, né, entre Urano e Netuno, também que acontece em junho, mudanças importantes de chefes espiritualizados. E uma coisa que me veio na cabeça é avatares, ou seja, vão surgir novos líderes espirituais, e talvez diferentes daquele que nós pensamos, daqueles que nós estamos habituados a ver. Teremos um Papa negro da África, por que não? Um oriental, por que não? Um líder espiritual vindo de outro, né? Já começaram o Papa Francisco a vir da América, né? Então, pensem nessas possibilidades. Mas essas mudanças requerem inovação e adaptabilidade, não esqueçam disso. Quais seriam aspectos mais benéficos? Você conseguir materializar os teus sonhos e os teus ideais. Isso vai depender de você. Saturno não é fácil, né? Tá quente, né? Meu óculos escorrendo. Os seus projetos precisam ser muito bem embasados, porque senão eles não vão conseguir ir adiante. Lembre-se que Netuno é o deus do mar, então também tem muito a ver com o mar. A Terra tem 3/4 de água, né? Como o nosso corpo tem. Então, essa água que invade tudo, gente, vão assistir o filme Flow, você vai ver que coisa fantástica que foi essa mensagem que veio. Talvez os verdadeiros avatares que virão vêm através disso, através de visionários que colocam para nós já os questionamentos, né? É, eu acho que vai ter coisa inovadora, mas realmente nós já estamos vendo, por exemplo, aquelas mostras que você entra no mundo virtual, você vê, né? Teve exposições que recriam, né? Fazem os quadros, a Mona Lisa que se mexe, que fala, enfim, esses quadros famosos. Então, isso tudo já é uma manifestação dessa entrada dessa conjunção de Saturno e Netuno em Áries. Uma outra coisa, novas formas de expressão artística, isso é justamente o que eu estava falando, mas é, artística pode aparecer, sim, pode ter aparições. Nós estamos cada vez mais avançando na direção dos extraterrestres, isso que a gente chama de extraterrestres, mas que na realidade eles estão entre nós, só que em outras dimensões. Então, são essas dimensões que vão se abrir, portas que se abrem. A gente sabe, nós temos pessoas que são bem espiritualizadas, que falam sobre isso. Esse modelo novo de você não é igual a mim em aparência, em cor, isso a gente já está trabalhando isso. Mas será que um dia que aparecer aquele homenzinho que chega de Marte, né, você vai realmente aceitá-lo? Como é que você vai enfrentar essa realidade desses mundos diferentes do nosso, que estão ao alcance cada vez mais, porque o Urano também vai trazer. Então, você vê as revoluções que estão a caminho, né? É, eu vejo também, no âmbito pessoal, você modificar as suas estruturas, ou seja, não se apegar tanto às coisas materiais, é, abrir mão das coisas para se adaptar. Porque quando você vai ver esse filme, eu tenho certeza que você vai ver. O gatinho, quando ele tenta nadar, ele vai olhar como a paca, eu acho que é uma paca, se eu não me engano, é uma capivara, ela nada, aí ele olha como ela nada e aprende com ela. E depois vão ser vários animais que vão surgir numa espécie de barco, um barco todo arrebentado, com as velas rasgadas, mas que está navegando em cima dessa grande inundação, a Arca de Noé. É uma Arca de Noé onde alguns animais entram. Tem os cachorros, né? Vários, inclusive. Tem.
um lêmure, se não me engano, não sei, são uma espécie de macaquinho que tem aquele rabo colorido, me lembro, acho que não sei se chama assim. É, tem, não sei, há alguns bichos que vêm, tem um pássaro muito grande, muito de perna comprida, que é o ameaçador. E você percebe a dificuldade de cada um desses animais se adaptar num espaço muito reduzido para viver um com o outro. É a coisa mais. Olha, quando terminou o filme, o pessoal aplaudiu o filme. Estava cheio de gente jovem, não era tanta criança, mas tinha muito jovem. Os jovens que acreditam que a adaptabilidade, que o mundo requer muita flexibilidade e olhar para o outro, para que juntos possamos recuperar o bem-estar, o equilíbrio e construir uma nova sociedade com mais igualdade, como a gente realmente espera que a era de Aquário esteja chegando. Eu acho que eu falei um monte, né? Nós vamos falar desses outros aspectos aos poucos, porque essa conjunção ela quer muito discernimento, precisa de muita compreensão. E talvez, se você estiver preparado e fazer antes essas mudanças, você vai ficar melhor. E não vai achar que a culpa é minha, eu fiz alguma coisa de errado, porque o sentimento de culpa netuniano, Netuno com Saturno, é, é um planeta, é uma criação de uma energia crística, a energia de eu sou culpado pelos males do mundo. E as pessoas mais sensíveis podem sentir isso de uma forma muito depressiva. Então, tente não colocar isso como sendo só o seu problema. É o problema de todos. Você vai ver muita gente inconsciente ainda, claro, vai ver muita gente inconsciente. Eu acho que essa conjunção, ela começa esse novo ciclo, que é um ciclo longo. Não vamos fazer as mudanças rápidas, mas a sociedade nunca mais será a mesma. Então, hoje eu botei vocês com esse fundo azul para que a gente tenha, sim, dentro de nós uma belíssima força espiritual que leve a gente para um patamar menos materialista, menos ligado ao dinheiro, menos sujeito a às posses, mas mais sujeitas não ao ter, mas sujeitas ao ser. O que você quer ser, você constrói o teu ser. É isso. Se vocês quiserem fazer comentários aqui, eu vou postar isso no meu canal do YouTube, mas eu vou fazer um link com o Facebook e com o Insta, tá bom? Fiquem com Deus, me sigam no meu canal, eu vou tentar orientar vocês. Ah, eu estou vou iniciar um curso de magia astrológica, ou seja, ensinar para vocês aquelas pequenas cerimônias mágicas que nos colocam em contato direto com o campo astral e para que a gente possa aproveitar ao máximo as energias que estão disponíveis naquele período, naquele momento, para fazer cerimônias para o amor, para a prosperidade, para a felicidade conjugal, para os relacionamentos, né? Aquelas coisas que nós desejamos. Mas lembre-se, os desejos só são realizados aqueles que têm o coração puro. Namastê. Tchau. Uma boa semana.